E aí, turma do nono ano, hoje nós vamos começar com um novo conteúdo de gramática. Nós vamos falar sobre o verbo modal, que são usados para obrigação e para conselho. Hoje nós vamos estudar dois, que são usados para obrigação e para conselho. Um verbo modal, ele é usado como outro verbo para expressar a ideia de como, probabilidade, permissão, obrigação. Hoje nós vamos estudar sobre should, must e have to. Should significa deveria, usado para conselho. Must significa pode. E have to pode ser. Aí nós temos ambos, must, have to, os dois eles são usados para obrigação. Os médicos, aí temos have to, os médicos, eles são treinados em psiquiatria. Isso aí é uma obrigação que eles têm de ser treinados para a psiquiatria. E os médicos must, que pode. Os médicos eles podem ser treinados em psiquiatria. Podem prestar atenção que eles têm a mesma tradução, né? Só que o have to pode ser e must pode. Mas os dois estão sendo aqui usados para obrigação. Should e must são usados para opinião, para dar conselho, ou seja, para expressar que nós achamos que algo está certo, nós devemos recomendar algo que a gente acha certo. Acho que toda escola, aí should, tem um psicólogo. Acho que toda escola deveria ter um psicólogo, é algo que eu acho. Você não parece bem. Você pode consultar um médico, ou poderia consultar um médico. Eu estou dando um conselho. Aí nós temos mais em seguida. Temos o seguinte, que lembrando que nós vamos estudar só esses dois, para obrigação e conselho. A obrigação nós temos should, que significa deveria. Nós temos must, que pode, ou deveria, ou poderia. Should significa deveria. Must, poderia. E have to pode ser. Ambos, must e have to, eles são usados para obrigação. Professora, na tarefa, se for um texto que signifique uma obrigação, qual dos dois eu posso colocar? Um dos dois, porque um dos dois, todos os dois são corretos. Pode usar um dos dois, qualquer um dos dois. Should, só que a gente vê muito em várias tarefas, should, ele é mais usado como conselho. Muitos não usam must. A gente vê em muitos livros só should como conselho. Aí, no nossa tarefa, na página 55 e 56, nós temos uma tarefa que já coloquei aqui já no nosso trabalho, que eu vou colocar aqui no grupo, a nossa tarefa. Aqui no grupo eu vou colocar tanto o conteúdo como a tarefa embaixo. Nós temos should, must e have to. Nós vamos fazer um X naquele que você acha que é mais correto. Por exemplo, um novo estudo afirma que a pressão
para ser perfeito está afetando os estudantes universitários de hoje. Porque a pressão, aquela na marra, está afetando os estudantes universitários de hoje. Outro tópico. Nossos alunos precisam de novas playlists. Aqui estão algumas sugestões. Aí nós temos aí temos Don't Have To, deve ser o melhor para ser o bom o suficiente. Você deve ser o melhor para ser bom e suficiente. Aí nós temos um quadro abaixo, que eu não consegui fazer o quadro, mas eu coloquei uns triângulozinhos. Os aplicativos de atenção plena e meditação guiada podem ser realmente valiosos para melhorar o bem-estar. É importante lembrar, porém, que esses aplicativos não devem ser usados como substituto para buscar ajuda profissional. Quer dizer, se a pessoa está doente, ele não precisa procurar aplicativo, e sim procurar um profissional. A depressão, aí temos must not, não pode ser escondida. Precisamos cuidar melhor das pessoas que lutam em silêncio com doença mental. Aí nós temos a letra A e a letra B. Qual será o certo na letra A? O tópico 1 ou o tópico 2? A letra B, qual será o correto? O tópico 1 ou o tópico 2? A segunda questão vocês vão completar. Com base nas instruções acima, escreva 5 dicas para promover o bem-estar emocional entre seus colegas de classe. O uso do o should not, ou have not, must ou must not, de acordo com o contexto. Eu já expliquei a tradução, já falei da tradução. Should, deveria ou não deveria. Have to, pode ser ou não pode ser. Must, pode ser, também não pode ser. Porque como have to e o must tem a mesma tradução. Vamos lá, respondam. A tarefa tá fácil e vamos lá.